Damos início ao nosso evento semanal, todas as quintas-feiras, 17 horas. Hoje, com um tema instigante, denominado autolavagem de capitais e corrupção, consulção ou concurso de crimes. Estará conosco a doutora Kate Saboia, que é juíza no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e também atua como juíza auxiliar no Conselho Nacional de Justiça. Ela fez a sugestão do tema diante da publicação de um acórdão na ação penal 989, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça, discutindo este tema. Acórdão bastante recente e que será objeto aqui do nosso debate de hoje. Eu aproveito para agradecer a todos que nos acompanham todas as quintas-feiras aqui no nosso canal do Instagram, pedindo que também, se gostam do conteúdo, compartilhem e façam a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, onde fica gravado o nosso programa de todas as quintas-feiras. E ela já entrará conosco, já entrou conosco. Seja bem-vinda, doutora Kate, que alegria recebê-la. Olá, meu querido, tudo bem? Boa tarde ao querido Marlos, a todos que nos assistem. Uma alegria, viva, né? Como você costuma falar sempre, está aqui nesta tarde. Para nós, uma tarde chuvosa aqui em Natal, o que é raro. Então, vai deixar mais marcante ainda a minha participação, para mim, aqui no seu canal do Instagram. Muito obrigado pelo seu convite. Eu estou fora de Curitiba, é uma live itinerante, cumprindo aqui os compromissos profissionais no interior do Paraná. Tive a oportunidade de fazer uma audiência hoje, fora de Curitiba, numa cidade chamada União da Vitória, e conversar com os advogados por aqui também sobre a OAB, sobre gestão de OAB, gestão de escritório de advocacia, e agora retornando para Curitiba com a alegria de poder conversar com a doutora Kate Saboia. Doutora Kate, eu queria começar lhe perguntando um pouco sobre a sua trajetória, tanto como juíza perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e especialmente sobre essa experiência de participar como juiz auxiliar do nosso órgão máximo de administração da justiça, de gestão, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Bom, Marlos, eu sou juíza há alguns anos já, para não dizer algumas décadas. Eu ingressei na magistratura no ano de 2000. Ainda era uma época onde não se exigia aquele período mínimo de atividade jurídica depois do bacharelato. Então, eu me formei no final de 97 e em fevereiro de 98 foi aberto um concurso para a magistratura do estado do Rio Grande do Norte, onde eu me inscrevi e tive a sorte de ser aprovada, e aí se iniciou a minha primeira satisfação de estudante de direito, né? Porque eu me recordo que eu não queria, eu sou filha de magistrado, mas não queria fazer direito. E fui levada na onda do impeachment do então presidente Fernando Collor, naquela ilusão de mudança da realidade social. E quis sempre ser juíza. Então, com muita satisfação, eu faço parte dos quadros da magistratura do Brasil desde o ano 2000. No ano 2010, eu realizei um outro grande sonho, que foi ingressar na universidade pública. Sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e digo que exerço, né, da mesma forma, com muita satisfação, o mistério da magistratura e o mistério da docência. Então, é um magíster aí em sentido pleno da palavra nas suas duas funções. Em 2019, eu recebi um convite do então Corregedor Nacional Substituto,
o ministro Emanuel Pereira para ter essa fascinante experiência, eu diria, de trabalhar no Conselho Nacional de Justiça. Eu fiquei na Corregedoria Nacional por um ano, até 2019 a 2020, e depois eu fui para a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, onde hoje integro, né, o que nós chamamos do time dos sonhos, um time capitaneado aí pelo ministro Fux e pelo meu colega juiz federal do TRF2, Walter Schwenk, uma das pessoas mais inteligentes, brilhantes e dinâmicas que tive a oportunidade de conhecer. Então, é muito interessante, como você falou, o CNJ é a cúpula administrativa de controle de atos administrativos e financeiros do Poder Judiciário. E para alguém de um estado tão pequeno, a gente, como é o Rio Grande do Norte, é muito interessante ter a dimensão, a pluralidade, a diversidade, a grandeza do Poder Judiciário no Brasil. São 92 tribunais. É uma loucura o Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que é algo... Eu já tinha essa percepção porque a minha jurisdição no Rio Grande do Norte é de execução fiscal. E nós somos, talvez, o último país do mundo ocidental mais desenvolvido que tem a reserva de jurisdição da cobrança do crédito público. Então, já era difícil para mim explicar que nós temos quase 40% de 80 milhões de processos tramitando relativos à cobrança de crédito público. Então, somos cobradores, né? Juízes cobradores. E aí, depois dessa experiência, ficou ainda mais interessante ter muita cautela em trazer institutos de outros países para a gente fazer aquela comparação que é tão comum na dogmática. A gente vamos estudar o direito português, o direito espanhol, o direito norte-americano. O direito lá é aplicado em uma dinâmica absolutamente diversa. Não é? Eu desconheço um poder judiciário que tenha tanta litigância e tanta produtividade da magistratura como o poder judiciário brasileiro. Há um excesso de litigância, evidentemente, precisa uma melhor reflexão, porém, fica aqui o recado para que a gente tenha muita cautela em trazer institutos do direito estrangeiro para tentar aplicá-los sem a devida, vamos dizer assim, matização ao ordenamento jurídico brasileiro. É verdade. Então, essa sou eu, juíza, professora e mãe de Valentina. Eu diria que é o meu outro grande orgulho. Viva Valentina, muito bem. Doutora Kate, aproveitando essa experiência no CNJ, como que a senhora enxerga a questão da paridade de gênero nesses 92 tribunais? Nós temos tido aí um grupo forte de atuação das magistradas e também representantes mulheres do Ministério Público, e também a OAB agora aprovou, já nas últimas eleições foi implementado um projeto paritário, mas nós temos muitos tribunais sem a presença de mulheres nos tribunais ou com uma presença muito reduzida. O CNJ tem enfrentado essa questão? Como que a senhora tem enxergado esse ponto? Há alguns estudos, né? A participação ainda não expressiva de mulheres no Poder Judiciário. Há, inclusive, um estudo de uma colega de Pernambuco, Eunice Prado, ela está fazendo mestrado com mulheres magistradas para saber qual a grande dificuldade de ascensão aos tribunais de segundo grau e aos tribunais superiores. Então, é muito difícil, Marlos, é muito difícil. Em que pese haver uma paridade no primeiro grau, o concurso público é absolutamente democrático e hoje nós enxergamos mais mulheres nas graduações. É muito comum ter mais mulheres nas graduações do curso de Direito do que homens, ou ao menos uma
aritmética proporção. Todavia, em que pese nós estarmos alcançando essa paridade no primeiro grau, por questões variadas, múltiplas, nós ainda não conseguimos alcançar essa paridade que deveria haver. O estado de Pernambuco é um estado pitoresco. São 52 desembargadores, onde há tão somente uma mulher na corte estadual. Então, é algo emblemático aí para nos fortalecer na luta de buscar, em um breve período, eu diria, diminuir essa discrepância tão sentida ainda por nós, não é, que fazemos o direito. Eu acho que nós mulheres estamos aí colaborando e de forma irmanada com homens na construção de um mundo jurídico mais racional, mais coerente, com mais integridade. E aí vai chegar. Não sei se no próximo século, são algumas décadas, isso é fato, mas nós alcançaremos. E nós tivemos essa semana uma boa notícia com a indicação, o Supremo votou uma lista tríplice, a senhora evidentemente sabe disso, votou uma lista tríplice para ministro do Tribunal Superior Eleitoral, para o TSE, e pela primeira vez uma mulher negra integra essa lista, a doutora Vera, e isso eu acho que já mostra uma evolução aos trancos e barrancos, com muito esforço, mas vamos evoluindo. Então, parabéns aí pela sua trajetória, pelo seu trabalho, agradecer sempre a sua disponibilidade de estar nos nossos eventos aqui no estado do Paraná, no IBDPE, no Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, e nesse evento hoje. Muito obrigado. A senhora, quando eu lhe convidei, fez uma sugestão de tema fundada num acórdão recentíssimo, Ação Penal 989 do Superior Tribunal de Justiça, e que aborda justo o título da nossa live, que é autolavagem de capitais e corrupção, consunção ou concurso de crime. O nosso evento é um evento que fica disponível aqui no IGTV do Instagram, para quem quiser assistir depois, e disponível também no YouTube, do canal Arnes Oliveira e Andreasa. E o nosso público é um público que não é só jurídico, e também não é só de advogados, juízes, promotores que atuam nessa área tão específica do direito penal econômico, mas de pessoas que têm me abordado nas minhas andanças pelo Paraná, pelo Brasil, inclusive agradecendo esse conteúdo e se interessando por esse conteúdo tão importante que nós temos produzido aqui no BDPE e em outros institutos. Eu menciono o Dr. Guilherme Luquezzi, que está aqui conosco, daqui a pouco, se possível, entrará, que coordena um grupo de estudo de penal econômico na Universidade Federal do Paraná, e outros tantos amigos com tantas iniciativas. E aí a gente poderia passar por uma questão conceitual para situar os nossos ouvintes, tratando um pouco dos conceitos de autolavagem, que é um conceito, até para mim, que tem dificuldade de enxergar a autolavagem, mas, enfim, a questão da corrupção, e especialmente o conceito de consunção e de concurso de crimes, para depois entrarmos no acórdão. A senhora acha que fica adequado dessa forma, doutora? Não, claro, com certeza. Essa percepção da dificuldade em conceituar a autolavagem é de todos nós. Não é só sua, querido Marlos. Eu acho que aqueles que ainda buscam a promessa não cumprida do princípio da reserva legal, nós temos muita dificuldade diante da omissão intencional ou não intencional do legislador brasileiro de tentar, dentro dessa ginástica da interpretação hermenêutica, o que seria autolavagem. Mas, para os conceitos mais singelos, não é? Eu acho que lavagem de capitais é algo que já é mais fácil de ser conceituado, até porque eu estou aqui abrindo a lei, né? Como professora, eu sempre digo, vamos ler as escrituras, que a minha escritura é o Código Penal ou as leis extravagantes. E aí,
O crime de lavagem de dinheiro seria a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de crime. Então, a lavagem de dinheiro é, vamos dizer de uma forma bem simples, esconder a natureza ilícita e tentar atribuir a natureza lícita a um bem que foi fruto de crime. Isso é a lavagem de dinheiro. E aí eu sugeri a Marlos, ela citou, fazer uma dicotomia, tentar estabelecer a possibilidade ou impossibilidade, vamos dizer assim, de uma convergência típica entre o crime de lavagem de dinheiro e o crime de corrupção passiva. A corrupção passiva, para aqueles que são estudantes de direito ou que ainda não têm tanta familiaridade com o direito penal, é um crime contra a administração pública, previsto no Código Penal, que diz que solicitar, aceitar ou receber, ainda que indiretamente, vantagem indevida em razão de função pública é crime. Então, a discussão aqui proposta é saber se, no caso do recebimento da propina, fruto da corrupção passiva, esse dinheiro, ele, em regra, ingressa ao menos no sistema financeiro, seja o sistema financeiro nacional, seja o sistema financeiro de outro país, mas em regra hoje, diante da digitalização do mundo moderno, já não é comum, né, nós andarmos com dinheiro em espécie. Então, a questão é saber se, quando do recebimento da propina, se ela pode caracterizar, para além da corrupção, o crime de lavagem de dinheiro cometido pelo mesmo sujeito, pelo mesmo autor, pelo mesmo funcionário que praticou a corrupção passiva. Daí a autolavagem, né, Marlos? Aquele que pratica a corrupção também é o autor da lavagem de dinheiro do produto da corrupção. Então, essa discussão não é nova no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de discutir de forma muito intensa por ocasião do saque de um cheque de R$50 mil do então deputado João Paulo Cunha, por ocasião da ação penal 407, conhecida como Mensalão. E nessa discussão, o Supremo Tribunal Federal inicialmente condenou o ex-deputado João Paulo Cunha por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Posteriormente, num juízo cognitivo por meio da interposição de embargos de declaração, por maioria, considerou que não havia atos autônomos aptos a caracterizarem o crime de lavagem de dinheiro e absolveu João Paulo Cunha. Toda a vida ficou muito claro desde então para o Supremo Tribunal Federal que é possível a acumulação de corrupção passiva com a lavagem de dinheiro e mais, simultaneamente. E é essa a expressão que aí eu já começo a entrar no acórdão de fevereiro deste ano do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu uma denúncia oferecida contra desembargadores do TRT da primeira região. A denúncia, basicamente, são alguns crimes, mas para o que interessa hoje, a denúncia imputava a alguns desembargadores a prática de corrupção passiva em concurso com lavagem de dinheiro, uma vez que o produto dessa corrupção foi acertado de ser pago por meio de um escritório de advocacia das irmãs de um dos acusados. E, do mesmo modo que em alguns outros casos, os tribunais brasileiros estavam compreendendo que o recebimento de forma indireta, porque quando se pratica em regra esse crime de lavagem de dinheiro, e
são 3 condutas, né? Eu falei, solicitar, aceitar ou receber. Quando é por meio de recebimento indireto, é muito comum que seja por meio de contratos simulados ou contratos de fachada. Isso não é nenhuma novidade no dia a dia jurídico brasileiro. Pois bem, para minha surpresa, aí eu até dividi com você a minha surpresa, a Corte Especial do STJ entende que havia autonomia, os depósitos da propina nas contas bancárias da irmã de um dos acusados não era fato suficiente por si só, naquele momento do recebimento da ação penal, para considerar a tipicidade do fato. Então, isso me causou muita estranheza, porque recentemente, não o STJ, mas o TRF da 2ª Região, no caso da compra superfaturada com crimes dos jatos supersônicos da Embraer, acho que Tucanos o nome do jato, houve uma corrupção não passiva, a corrupção foi de transação internacional, o dinheiro foi enviado para o exterior por meio de offshores e contrato de fachada. No entanto, o TRF2 entendeu que não havia autonomia suficiente para caracterizar a acumulação da lavagem do dinheiro com a corrupção passiva. Então, eu trouxe isso para que a gente converse aqui hoje à tarde da dificuldade, independentemente de serem os crimes corrupção passiva e lavagem de dinheiro, há uma dificuldade secular para aqueles que militam com o direito penal de compreender onde termina uma ação em sentido técnico-jurídico e onde se inicia uma outra, para saber se é uma só ação, ainda que de crime formal, ou se são 2 ações que pudessem caracterizar o concurso material de crimes. E aí agora eu estou com o meu professor do Direito Penal Econômico, o meu querido amigo Guilherme Lucchesi, e tenho plena certeza, não é, Guilherme? Eu fiquei encantada. Marlos me disse que ele é amigo de vocês. E aqui eu vou fazer uma propaganda, viu, Marlos? Licença para fazer propaganda de um colega juiz que eu não conheço pessoalmente, Flávio Antônio da Cruz. Recentemente eu escrevi um artigo em comemoração aos 70 anos da UERJ sobre a dificuldade em argumentar, em decidir sobre crime formal ou concurso aparente de normas. O caso é simples, não é do direito penal econômico, é o caso do dia a dia, que é do roubo com 2 vítimas. O roubo com 2 vítimas é um crime formal com desígnios autônomos ou não, a fim de justificar a aplicação da pena no sistema do cúmulo material. E por ocasião do estudo para esse artigo, eu tive a grata surpresa de descobrir a tese de Flávio Antônio da Cruz sobre concurso formal e concurso aparente de normas. São quase 1000 páginas, onde ele faz uma demonstração histórica e dogmática extremamente densa e apropriada para que eu acredito que todos aqueles que militam com direito penal tenham condições de, num caso como esse, corrupção, onde o produto do crime, aquele dinheiro que se acerta como fruto da corrupção, para ingressar no seu patrimônio jurídico, na esfera jurídica de outrem, se esses atos, se essa pleiade de atos caracteriza uma só ação, ou mais de uma ação em sentido técnico e jurídico, e em sendo só uma ação, a valoração jurídica a ser dada é de uma única infração, pelo princípio da consunção, ou em razão de outros princípios, que não é o caso aqui da nossa discussão de hoje, ou em que pese a unicidade de ação, haver pluralidade de crimes. Então, realmente, é de uma densidade sem fim e
Eu já falei demais, eu queria ouvir o meu amigo Guilherme sobre o caso. O caso, Guilherme, é de um escritório de advocacia. Vocês, advogados, sempre aí a gente já teve muitas oportunidades, né, Guilherme, de discutir a possível criminalização da advocacia. O caso é de a acusação a desembargadores que receberam propina, e o pagamento dessa propina foi por via do escritório das irmãs de um dos acusados. E para o STJ não foi possível reconhecer, por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, do recebimento da acusação, a atipicidade do fato. Por outro lado, recentemente, o TRF2, no caso dos jatos Tucanos da Embraer, reconheceu em caso, eu diria, fático semelhante, no sentido de pagamento de propina por intermédio de terceira pessoa, reconheceu a ausência de autonomia suficiente para caracterizar concurso de crimes e entendeu que esse escamoteamento do pagamento da propina seria o exaurimento do crime de corrupção por meio de recebimento indireto de vantagem indevida. Então, a discussão é essa. E antes, né, até de você falar, eu queria também aqui prestar homenagens ao meu professor Juarez Tavares, que talvez de forma mais lúcida ainda permanece na concepção de que não é possível autolavagem diante da ausência expressa de previsão legal para tanto. Então, se o legislador brasileiro, de forma intencional ou não intencional, silenciou quanto a esta hipótese, não caberia ao intérprete esse juízo de extensão do poder punitivo do Estado. Denk, por favor, mano. Eu quero dizer que essa definição do Flávio Cruz, ou do trabalho do Flávio, como denso, que foi a expressão que a doutora Kate usou, é uma definição apropriadíssima ao doutor Flávio Cruz. Ele que foi juiz criminal ainda na época, se não me engano, a memória, da 2ª Vara Federal, que depois se transformou em 13ª Vara Federal, que ficou famosa aqui em Curitiba, aqui no Paraná, pela Operação Lava Jato, mas ele durante muito tempo atuou nessa vara e hoje é juiz de uma vara ambiental, que tem competência para as questões cíveis e também criminais relacionadas ao meio ambiente. As citações em alemão nesse trabalho de 1000 páginas também são densas. O Flávio é um prodígio e tem admiração não só da doutora Kate, mas de todos nós aqui do Paraná e de todo o Brasil que conhecem o trabalho dele, não só a sua tese, mas muitos trabalhos que ele produz e vez ou outra ele no Facebook abre um espaço de conversa e as pessoas entram, perguntam, falam, debatem. Então ele sempre tem um trabalho muito, muito interessante. E aí eu também pedi ao Guilherme, com a autorização da doutora Kate, que se pudesse, estivesse conosco desse uma palhinha aqui especial, porque o tema é instigante também na visão prática, porque, como a doutora Kate falou, nós temos inúmeras acusações contra advogados, né, por grandes operações e também operações não tão grandes. E boa parte dessas denúncias ou acusações se fundam numa suposta lavagem de capitais e justamente se confunde nessa questão da autolavagem. Eu, a princípio, não consigo me dissociar da orientação do professor Juarez Tavares, não consigo realmente enxergar essa figura como uma conduta autônoma. Mas nós vemos que na prática, inclusive nas denúncias, não só se entende, o Ministério Público entende a existência da autolavagem, como também imputa a lavagem a inúmeros personagens que não praticaram a lavagem, mas que podem ter se beneficiado da lavagem de alguma forma. Então não é incomum que
cônjuges sejam denunciados por lavagem, quando na verdade não praticaram nem a conduta de solicitar, nem de aceitar, nem de receber, mas entende o Ministério Público que de alguma forma se aproveitaram desse produto, que é um produto da corrupção e não necessariamente da lavagem, mas acabam denunciados por lavagem. E são inúmeros os casos também que essas pessoas acabam absolvidas. Em casos com número menor, acabam sequer sendo recebidas as denúncias. Mas há aqui uma força do Ministério Público naquilo que eu sempre digo em sala de aula para os acadêmicos, que é um verdadeiro combo, como se fosse um combo de um McDonald's ou de uma outra loja desse gênero, em que você não consegue comprar apenas um sanduíche. Quer dizer, o Ministério Público não consegue denunciar apenas a corrupção. Ele precisa agregar uma Coca-Cola, que seria o crime de organização criminosa, e precisa acrescentar uma batata frita, que seria o crime de lavagem de dinheiro. Então, nós, advogados, estamos acostumados com isso, e os tribunais, como a doutora Kate mostrou brilhantemente, têm se debatido em decidir essas questões. E aí eu queria ter ouvido, doutor Guilherme, sempre agradecendo a sua participação. Sei que o senhor teve uma audiência longuíssima hoje, no que talvez seja a maior operação em trâmite no Brasil, que é a Operação Raio X, e o senhor está lá com um cliente importante na operação. Eu quero agradecer a possibilidade, depois desse dia exaustivo, de dar aí a sua contribuição para o nosso debate. Bem, eu primeiramente desejo boa tarde a todas e a todos, dizer que para mim é uma alegria imensa poder participar, eu que acompanho aqui semanalmente, as lives são promovidas pelo meu querido amigo Marlos, dizer que para mim é uma honra ter recebido esse convite. Na verdade não é um convite, eu recebo como uma convocação para participar, ainda mais com uma convidada tão especial, né, como é o caso da professora Kate Savoy, alguém por quem eu tenho a maior admiração, e poder debater um tema, né, do qual ela é especialista e é autoridade, né, no que diz respeito aqui a questões que dizem respeito a multi-incidência, né, de sanções e de conflito de normas, como nós acabamos tendo aqui no caso, né, do conflito entre a lavagem e a corrupção, ou qualquer outra imputação simultânea juntamente com a lavagem. Para mim é um desafio, né, e eu creio que tenho algumas questões pontuais a colocar nessa temática. Primeiramente, e não poder deixar de fazê-lo, né, a mim é muito caro o tema da criminalização da advocacia, que a professora Kate coloca para nós no primeiro exemplo, até porque eu diria aqui que o exercício do direito de defesa jamais pode ser objeto de criminalização. Não há crime no exercício do direito de defesa. O que nós temos, infelizmente, são algumas pessoas inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil que, de algum modo, malversam o exercício, né, da defesa, o exercício dessa atividade, dessa profissão tão nobre que é a advocacia, por cometimento de crimes. Então, não seria propriamente uma atividade de advocacia, seria uma simulação, né, da advocacia para simular contratos e, de algum modo, permitir, né, que os seus escritórios, os seus contratos, as suas notas fiscais sejam utilizados no cometimento de crimes. Como, infelizmente, é esse caso que a professora Kate nos relata. E o que eu diria, nesse caso, pelo menos, é que, muito embora a gente possa vir a ter, né, o pagamento de uma vantagem indevida sendo feito de forma subrepetícia, justamente por conta, né, da simulação desse contrato de advocacia como uma maneira de dar uma aparência de legitimidade ao recurso que é recebido e que depois, né, como posso dizer, repassado indevidamente para uma autoridade pública, no caso ali, né, alguém com quem esse acusado inscrito na OAB tem relação de parentesco, entenderia eu, em primeira análise, que isso seria simplesmente um meio de execução, né, do crime de corrupção,
porque é a maneira que se encontra para fazer o pagamento da vantagem indevida e que não haveria aqui propriamente o crime de lavagem de dinheiro. Como que eu enxergo, né, o crime de lavagem? À disposição do artigo 1º da Lei 9.613, ele, apesar de não ser muito claro, ele pode ser interpretado de uma maneira que de algum modo se conforma à proteção do bem jurídico, né, que eu somente consigo visualizar como legítima, como sendo a proteção da administração da justiça, isto é, uma maneira de algum modo, evitar, né, a devida persecução penal com a identificação deste proveito da atividade criminosa, como sendo, né, e o tipo penal diz, ocultar ou dissimular a origem, a movimentação, a propriedade ou a disposição de bens, direitos e valores que têm origem, né, na atividade delitiva. Então, nesse caso, a maneira como nós interpretamos o tipo penal você tem um crime antecedente que gerou vantagem indevida, né, e a partir disso tenta se dar uma aparência de legitimidade a essa conduta. A essa conduta não, uma aparência de legitimidade a esses bens, direitos ou valores. Aquilo que, pelo menos, eu tenho definido em escritos recentes como o mascaramento. Mas o mascaramento ele deve ser posterior à conduta que gerou a vantagem indevida e não de nenhuma maneira contemporâneo ou simultâneo ao pagamento da vantagem indevida. Eu acho que esse não é um caso de autolavagem, porque esse não é de nenhuma maneira aqui, eu vi um comentário passando pano, atividade de advocacia, não é isso. Eu digo que isso não é atividade de advocacia. É algo bastante diferente. Né? Aqueles que cometem condutas dessa natureza cometem crime sim, mas vejo eu que cometem crime de corrupção e não de lavagem de dinheiro, porque eles estão sendo coautores, né, se colocando ali como intermediários do pagamento de uma vantagem devida que teria uma determinada origem, um determinado destino, e para tentar aproximar essa chegada ao beneficiário da lavagem, utiliza-se aqui a colaboração, a coautoria de uma interposta pessoa, que nesse caso, né, faz às vezes, né, de uma atividade de prestação de serviço de advocacia, que não é o caso. Mas, enfim, nesse caso nós teríamos aqui um concurso, né, no próprio crime de corrupção. E, a meu ver, não seria propriamente lavagem de dinheiro. E esse aqui, não, como eu disse, não é um caso de autolavagem. Né? As situações de autolavagem são um pouco mais delicadas, porque a gente teria o próprio destinatário da lavagem de dinheiro que, depois de receber a vantagem devida, praticaria atos de mascaramento, e nesse ponto, talvez eu seria a voz divergente aqui nessa conversa, que muito embora, né, eu também siga, né, os ensinamentos do professor Juarez Tavares, entenda aqui que, muito embora a lei não tenha previsto expressamente a figura da autolavagem, ela não chega a exigir que isso venha a ser praticado por uma terceira pessoa, ela fala de atos de mascaramento. Então, se eu recebo uma vantagem devida e, posteriormente a esse recebimento, dou início a condutas de mascaramento visando dar uma aparência de legitimidade, a princípio, isso estaria inserido no texto da norma. Contudo, na maior parte dos casos, né, nós podemos estar aqui lidando com pós-fatos punidos, porque aquele que percebe a vantagem devida tentará, de alguma forma, fazer uso dessa vantagem devida. Não faz o menor sentido você receber um valor frio que você não consegue utilizar, né? E aí teria que analisar se haveria punibilidade dessa conduta, né? É uma outra discussão interessantíssima, mas me chama muita atenção a questão do concurso de crimes entre a corrupção e lavagem, porque normalmente nesses casos em que há essa imputação no combo aqui que o Marlos nos coloca, a gente tem um problema do momento, né, em que esses atos de pretenso mascaramento são praticados, porque aí a gente não tem produto de crime, ele vai se tornar produto de crime quando a vantagem chega no seu destinatário. Então, antes de chegar, ele seria uma forma de pagamento subrepetício que, a meu ver,
aí sim a gente teria uma não incidência, né, da norma penal que define, mas essa seria, digamos, a minha contribuição inicial ao debate, que é um tema, enfim, extremamente instigante, e eu só agradeço pela oportunidade aqui de contribuir. Interessante, Guilherme, a sua fala, porque nesse acórdão do STJ, expressamente, por mais que não houvesse essa dúvida desde o mensalão, mas a expressão simultaneidade vem à tona nesse acórdão do STJ. Então, na sua percepção, né, seria possível, aí me corrija se eu tiver compreendido errado, a possibilidade da autolavagem, mas você só permitiria a autolavagem quando consumado o crime antecedente. Da forma compreendida agora, de forma explícita, ou há uma simultaneidade. Não sei se né, ainda não havia na modalidade, porque por mais que se inicie na modalidade solicitar, se você recebe diante do tipo misto alternativo, você já vai sai da solicitação e vai para o recebimento. O recebimento ainda não tinha se completado. Então, para o STJ, nada obsta que haja o crime antecedente haja simultaneidade de imputação. Ainda quando em execução os atos do verbo lá do 217, que seria o recebimento indireto, já poderia a forma do recebimento indireto ser imputada como lavagem de dinheiro. E aí é também interessante que você falou que muitas vezes eu tenho dúvida, sabe, Marlos? Se nós tratamos em atipicidade mesmo por ser recebimento indireto ou por fato posterior não punível, aqueles pós-facto impuníveis do concurso de normas em razão da absorção ou de construção. Então, há tanta dúvida se, no caso do recebimento indireto, é a tipicidade própria, no sentido de ser ainda o recebimento indireto é um elemento da consumação da corrupção passiva, ou se seria um pós-facto impunível. De modo que, e aí as sincronicidades da vida. Hoje pela manhã, eu estava conversando com um colega que é juiz auxiliar também no CNJ, Marcelo Cavalli, juiz federal do TRF2, acho que é amigo de vocês, escreve Direito Penal Econômico, e Cavalli disse que dessa vez ficaria do lado minoritário, né, contra aquilo que eu defendia. E também dentro dessa sincronicidade fantástica da vida, ele acabou de escrever um artigo sobre o assunto, que vai ser publicado. E aí me preocupou muito, porque para além de defender a possibilidade da acumulação da autolavagem com a corrupção passiva, o nosso colega Marcelo, na esteira de um julgado, salvo engano, do ministro Ricardo Lewandowski, ele propõe a possibilidade de ser concurso formal por desígnios autônomos, somando as penas. Então, assim, se já há uma dificuldade para mim de compreender a possibilidade do concurso formal com exasperação de pena, imagine cumulando. Porque uma coisa eu disse a Marcelo, eu não tenho dúvida de que há um desvalor da conduta maior de que quem recebe a propina, vamos dizer, in natura, numa expressão do senso comum, ou melhor, que está na moda. Quem recebe a propina raiz, mala de dinheiro, o desvalor da conduta é um. Quem recebe a propina Nutella, a propina, aspas, lavada numa conta corrente, por contratos simulados, por empresas de fachada, dúvida não há que o desvalor da conduta é maior do que quem recebe a propina in natura.
Mas esse desvalor da conduta, para evitar, vamos dizer, espaços de impunidade, é possível, por ocasião da aplicação da pena, valorar esse injusto, mas lesivo, no sentido do recebimento indireto por meio de contratos ficticiamente ilegais ou por pessoas com contas correntes, enfim. É possível, eu não vejo o problema do espaço de impunidade. Que eu vi aí os comentários, né, Guilherme? Às vezes acham que vocês, no caso, os advogados, buscam corporativismo, e os professores de direito penal, não sei o que nós buscamos. Mas o nosso papel é tentar racionalizar a aplicação do poder punitivo, né? Longe da gente advogar a expansão irracional do poder punitivo. Ninguém aqui está querendo que não haja punição, que não haja prevenção, apuração, enfim, a crimes de lavagem de dinheiro, mas que aquela promessa ainda não cumprida dos iluministas do princípio da reserva legal, nós precisamos alcançar. E aí, Marlos, eu acho que mais rápido do que a ascensão das mulheres aos tribunais de segundo grau. Hoje é para ontem, não é? São promessas ainda não cumpridas. Mas obrigada, viu, querido? Eu vou convidar o Dr. Cavalli para vir apresentar, inclusive, se ele aceitar o seu artigo, porque eu não tinha dúvida que o próximo passo seria justamente a sugestão do concurso formal. E o concurso formal tem sido utilizado nas sentenças de forma a alcançar penas altíssimas. Nessa operação que o Dr. Guilherme está atuando, por exemplo, que eu mencionei, o réu principal foi condenado a 108 anos de prisão na primeira sentença, foi condenado a 90 e tantos anos de prisão na segunda sentença, tudo através do concurso formal, sendo que foi absolvido de lavagem, mas os atos de corrupção e de peculato se somaram lá em concursos formais. Então, essa é uma questão muito interessante para a gente debater. Antes de te passar, Guilherme, eu, além disso, quero trazer aqui um comentário muito interessante da Juliane, mencionando que o recebimento indireto é a consumação no entendimento dela, o recebimento indireto é a consumação do delito de corrupção passiva, e não o exaurimento. Os tribunais têm se confundido com relação a isso, na opinião dela. Fica aberto aqui os comentários, as perguntas sempre no chat. A Tarsila, dizendo à professora Kate que acredita que, nesse caso, sequer haja lavagem de dinheiro pela ausência de valores ilícitos originados de crime antecedente. Afinal, a corrupção não se exauriu. E, então, aí, com isso, eu passo para você, Guilherme, para a tua complementação. Eu achei sensacional, primeiro, né, essa colocação muito apropriada da professora Kate no que diz respeito à aplicação da pena. Porque, invariavelmente, isso tem acontecido, né, em vários casos que a gente atua, e nesse que o Dr. Marlos mencionou da Operação Raio-X, ele tem um problema adicional no que diz respeito ao bis in idem na dosimetria da pena. Porque, ao mesmo tempo, você imputa, né, o crime, vamos dar um exemplo, peculato. E aí você imputa também a organização criminosa. Mas você majora a pena do peculato porque ele foi praticado em organização criminosa. Quer dizer, me parece que se quer tudo, quando, na verdade, as circunstâncias judiciais, as agravantes, as causas especiais de aumento de pena estão todas lá para garantir esse maior grau de reprovabilidade próprio, né, do aumento de desvalor, tanto de ação quanto de resultado na prática daquele delito. Então, evidentemente, há maior reprovabilidade nesses pagamentos subrepetícios, aquilo que a Kate apelidou de corrupção Nutella, né? Mas aí é engraçado, porque se busca a tipificação autônoma da lavagem, que, a meu ver, nesses casos não existiria, mas, ao mesmo tempo, além da imputação adicional, sem sombra de dúvidas, vamos encontrar casos em que a pena também é aumentada por conta das circunstâncias do crime, que acaba configurando aí uma imputação autônoma. Então, para mim, é muito arriscado, novamente, falar de bis in idem aqui junto com a especialista no tema, mas é assim que eu enxergo, né, essa situação.
E eu diria, né, que é fundamental o estudo de categorias fundamentais da teoria do delito, né, para a gente até compreender o que é consumação, o que é exaurimento. Porque, veja, a corrupção ela nos traz uma dificuldade grande por se tratar de um crime formal, que não exige o pagamento da vantagem devida. Baste, né, que a promessa seja feita ou que seja aceita a promessa, independentemente do pagamento da vantagem. Então, ele já estaria consumado, porque é um crime de consumação antecipada, independentemente do pagamento. Mas o pagamento, caso ele ocorra, né, assim como o ato de ofício, caso ele seja retardado, omitido ou praticado com infração devida funcional, ele vai resultar num aumento de pena aí por uma questão expressa. Isso aumenta a reprovabilidade do crime, mas o que a gente tem que considerar no crime de lavagem é que ele exige que você tenha produto do crime, né, ou proveito do crime, para poder configurar o crime de lavagem. E esse produto somente haverá quando houver, né, para emprestar aqui do direito civil, a traditio, né, quando houver a tradição da vantagem devida, que aí sim ela passará a ser vantagem devida. Mas eu consigo enxergar um problema aqui, um complicador, que é quando o pagamento, quando a vantagem devida que sai do agente corruptor é em si produto de crime. Digamos assim, consegue-se um contrato superfaturado que gera uma vantagem devida, né? E aí essa vantagem devida, que seria, digamos, o excedente, que teria já uma origem criminosa, aí ela é utilizada para pagamento subrepetício. Mas mesmo assim, ainda que caiba perfeitamente a lavagem deste valor, não necessariamente o pagamento da vantagem devida da corrupção é que configuraria o crime de lavagem, e sim a aparência de ilicitude que se dá àqueles valores... Do outro crime. Exatamente, exatamente. Então, mas esse é um tema extremamente instigante, e aproveitando para falar aqui do professor Marcelo Cavalli, né, que, muito embora ele seja juiz federal no estado de São Paulo, ele também é curitibano, também é paranaense. Não sabia. E, não né, sabia. Muito qualifica aí os quadros da magistratura federal. Pois bem, ele tem defendido a possibilidade do concurso formal com a aplicação de pena da parte final do artigo 70. Então, era interessante, fica aqui a dica, para que ele seja convidado numa oportunidade, para que vamos dar o direito dele defender, não é verdade, esse posicionamento. Exato. Em que pese eu ter já me posicionado contra, no que diz respeito também à aplicação da pena pelo cúmulo material. A senhora tem sempre a posição garantista, né, doutora Kate? Isso muito nos orgulha, porque num período tão sombrio da nossa história, os juízes garantistas têm sido chamados de não punitivistas. Quer dizer, quando a gente ouve na rádio ou nos podcasts, as pessoas explicam que o Supremo é dividido entre os punitivistas e os garantistas. É uma enorme de uma confusão, porque a questão das garantias são as garantias não só da nossa Constituição Federal, mas da história do homem, como a senhora disse. Quer dizer, vem do iluminismo a nossa libertação de um Estado opressor que não havia como se proteger desse Estado. Surge daí os nossos primeiros, lá na Carta de João Sem Terra, e vamos evoluindo por toda a história, e chegamos aqui no Brasil na nossa Constituição de 88. Os garantistas nada mais são do que aqueles juízes, promotores, advogados, que entendem que valem, sim, as garantias do devido processo legal, as garantias do contraditório, as garantias que estão lá elencadas no artigo 5º da Constituição, e que são aplicadas a todos, deveriam ser aplicadas a todos em qualquer tipo de crime. Isso não quer dizer que a pessoa não será condenada, isso não quer dizer que corrupção não é um crime, isso não quer dizer que lavagem não é um crime, mas é preciso que se aplique as regras processuais para que possa haver, sim, uma justa condenação. E o Guilherme toca num ponto, trazendo aí, para iniciarmos o nosso fechamento, já estamos com 55 minutos de conversa, o Guilherme toca no ponto lá da origem do dinheiro, se esse dinheiro já vem de uma origem ilícita, e aqui eu trago um pouco para os advogados, porque os advogados, no meu entender, como qualquer outra profissão, tem uma obrigação no recebimento, que é a obrigação de emitir a competente nota fiscal, de contabilizar os seus honorários.
receber em cash não é crime, como andar com dinheiro em espécie não é crime. A pessoa precisa demonstrar a origem lícita do seu patrimônio. E o advogado precisa emitir a competente nota fiscal quando ele recebe honorários. Hoje os escritórios têm tomado cuidado, e eu recomendo que assim o façam, de que o cliente declare no contrato de honorários que a origem do pagamento tem uma origem lícita. Mas não cabe aos advogados ir investigar o pagamento da onde vêm os honorários. Essa obrigação não é do advogado, como não é do dentista, não é do médico, não é do padeiro, não é da farmácia. A pessoa é que tem a obrigação legal de demonstrar sua licitude. Esse é um ponto muito importante para a gente entender o papel dos advogados. Levando para o outro extremo, e me permita, não é objeto, mas eu encerro a minha fala aqui, passando para vocês, levando para outro extremo, é a questão dos advogados do PCC, por exemplo, que deixou de ser um comando, passou a ser um cartel. Hoje é um dos maiores cartéis do mundo, sem dúvida o maior cartel dos Estados da América, e existe lá uma série de, aspas, advogados que prestam serviços não advocatícios, prestam serviços para uma organização criminosa, para um cartel, e que são enquadrados como criminosos, não como advogados criminosos. E a OAB, em todo o Brasil, tem sido rigorosa na investigação e na punição daqueles atos que não são condizentes com a advocacia. Mas é preciso tomar muito cuidado para não criminalizar a advocacia, em especial a advocacia criminal. E aí eu passo, Guilherme, eu vou deixar a doutora Kate fazer o encerramento, como a nossa convidada de honra de hoje, vou passar para você dar a tua fala final e depois eu passo para a doutora Kate encerrar. Eu só tenho a agradecer pelo convite de estar aqui, poder dar a minha pontual e singela contribuição. Fico sempre muito feliz, né, de poder encontrar minha caríssima professora Kate Savoy, dizer que foi uma alegria imensa, né, e é um dos produtos do intercâmbio acadêmico que a gente tem realizado entre a Federal do Paraná e o Rio Grande do Norte, que permitiu que eu a conhecesse e conhecesse melhor o seu trabalho, e dizer que, enfim, estamos sempre aqui à disposição, e muito obrigado a todas e a todos que participaram conosco do debate. Doutora Kate. Obrigada. Antes dos agradecimentos pessoais, eu gostaria de deixar duas reflexões, não é? A primeira delas é de que o crime de lavagem de dinheiro, historicamente, foi muito lógico que nós estamos em outra dimensão hoje. Se fala que apenas após a Convenção de Palermo nós já estamos na terceira dimensão da tutela jurídica da lavagem de dinheiro. Mas antes disso, ela sempre esteve muito atrelada a dois crimes, inclusive topograficamente, quando tipificada em outros ordenamentos jurídicos, que eram os crimes de receptação e o crime de favorecimento real. E aí nunca se quis interpretar extensivamente que o autor de um roubo ou de um furto também iria responder pela receptação, no sentido de adquirir, ficar, enfim. E a mesma coisa do favorecimento real. Eu desconheço alguém que tenha sido processado por favorecimento real em concurso com o crime que ele estava, vamos dizer assim, facilitando o seu exaurimento, o seu encobertamento, enfim. Então, isso me deixa muito curiosa. Aí a outra reflexão dos punitivistas, porque eu acredito que, digo muito isso em sala de aula, temos o direito de divergir. Acho que não temos o direito de sermos incoerentes. Então, dentro do direito penal como escudo de cidadania, dentro de um direito penal limitativo do exercício do poder punitivo, se nunca defendi acumulação de receptação e de favorecimento real com crimes antecedentes, não enxergo razão de defendê-lo no que diz respeito à acumulação da lavagem com a corrupção. E que se há um espaço
não é de impunidade, se é uma tutela penal insuficiente, e não duvido que haja, mas que isso é locus do legislador, não é locus do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos atores dessa teia social, mas uma teia social cidadã, e não uma teia social de expansão de poder punitivo. Que o legislador resolva essa eventual proteção penal insuficiente ou espaço de impunidade para alguns. Então, são essas as reflexões jurídicas do tema. E quanto às palavras pessoais, só agradecimento. Muito bom revê-los. Muito obrigada, Marlos. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada a todos vocês do Paraná, da Universidade do Paraná, do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, aos amigos que fiz no Paraná. E tenho certeza aqui que vocês também têm uma amiga, o Rio Grande do Norte. Nós ainda iremos recebê-los pessoalmente, teremos essa oportunidade. Meus agradecimentos e meu muito obrigada por ter tido esse final de tarde tão especial com vocês. É uma alegria nossa e fica a promessa também de fazermos um evento presencial ainda esse ano, com a sua presença aqui no Paraná. A senhora que participou de tantos eventos conosco online nesse período dramático da pandemia, que, graças a Deus, se encerrou, pelo menos na sua parte mais dura. E nós vamos fazer o primeiro evento presencial do GDPE agora no Espírito Santo, no final de maio. E ainda esse ano faremos um evento presencial em Curitiba e faremos questão de lhe convidar para que a senhora esteja conosco, a gente possa, inclusive, se conhecer pessoalmente. Nós que já consideramos a senhora uma amiga de todos nós aqui no Paraná. Com isso, eu agradeço muito. Com isso, eu agradeço muito a sua presença, que é muito recíproco, e agradeço também a disponibilidade sempre especial do meu companheiro aí de eventos online, Dr. Guilherme Lucchesi. Convido todos vocês para estarem conosco na próxima quinta-feira. Receberei o desembargador Cleiton, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vai falar sobre desafios contemporâneos de acesso à justiça, ele que é oriundo do 5º Constitucional do Ministério Público. E esse programa ficará gravado aqui no IGTV e no YouTube do Arnes de Oliveira Andreasa, deixando um desejo de saúde a todos vocês. Grande abraço, obrigado, Guilherme, obrigado, doutora Keide. Valeu, tchau, tchau.